Bem, amigos, estamos começando aqui um podcast sobre violoncelo. Esse podcast é fruto de uma proposta aprovada no edital de cultura Aldir Blanc, em Petrolina, Pernambuco, que é um projeto de lei desse edital, né, da deputada federal Benedita da Silva, em prol dos artistas e nesse momento difícil de pandemia. Lembrando que as esferas envolvidas nesse projeto, nesse edital, são a Prefeitura Municipal de Petrolina, com a Secretaria de Educação e Esportes, a Secretaria Especial de Cultura, Fundação Abrinq, Ministério do Turismo, Governo Federal e o apoio do Fórum Popular de Cultura de Petrolina, que ajudou na mobilização dos artistas. E esse projeto foi aprovado por Igor Farias e eu estou aqui como convidado, meu nome é Wagner Miranda, a intermediar esse podcast com Igor sobre o violoncelo. Antes de mais nada, eu quero perguntar a Igor como é que foi o início, seu início na música e como é que foi, acabou batendo no violoncelo, né? Conta um pouquinho sua história antes da gente entrar no tema exatamente, por favor. Boa noite, pessoal. Aqui quem tá falando é Igor. Tô me formando bacharel em violoncelo pelo FPB. Meu recital de formatura já é no meio do ano que vem. Então, como o Wagner perguntou, a minha história com a música começou bem cedo, né? Minha família é de artistas e tal. E minha história com a música começou desde pequeno, né? Com influência da música popular brasileira, com maracatu, forró, tudo desse tipo. E eu comecei a estudar música de verdade aos 14 anos, quando eu entrei para a escola de música que tinha aqui na minha cidade, com um dos meus professores, que é meu professor até hoje, professor e amigo até hoje. Aos 14 anos comecei no violino, mas a primeira sentada na cadeira e pegar o violoncelo foi paixão, a primeira arcada, né? No Você violoncelo e começou em que instrumento? no violino. Comecei no violino, passei eu acho que uns 3 meses tocando violino, depois fui direto pro violoncelo e fiquei nele até hoje. Então, mais de 10 anos aí tocando violoncelo, né? E agora me graduando como bacharel em violoncelo. É um instrumento realmente superior, né? Se apaixona de primeira quando pega nele, né? Ele tem, como ele é corpulento, você abraça ele pra tocar, então você sente ele no corpo inteiro, né? Tanto nos seus dedos, no seu peito, que ele tá sempre encostado, né? Enfim, é um instrumento e tanto. Recomendo a todos aí, quem tiver a oportunidade de ter uma aula de violoncelo experimental, só procurar os profissionais, me procurar, qualquer coisa que a gente tira as dúvidas. Particularmente eu gosto muito do violoncelo pela amplitude que ele tem, né? Tanto de grave quanto de agudo. E isso é muito massa, né? Deixa o instrumento realmente muito versátil, né? De um som muito doce, ao mesmo tempo pode ser Sim, sim. agressivo, né? Isso é realmente muito interessante. E por mais que o pessoal tenha um preconceito, né? Eu vou chamar de preconceito porque é real ter um conceito sem estar formado ainda. Sobre instrumentos eruditos, né? Instrumentos de orquestra, digamos assim, como violoncelo, violino, viola. Todo mundo pensa, é um instrumento que só dá para tocar esse tipo de música. Mas não, é um instrumento completamente versátil. A gente vê tocando forró, a gente vê tocando rock, a gente vê tocando qualquer coisa, assim, músicas populares, música pop, mundial. Tem violoncelista para todos os nichos da música, sabe? Não precisa nem de eletricidade, né? Essa vantagem. Apesar de ter os violoncelos elétricos, né? Sim, Dá pra sim. você ligar pedaleira de guitarra e tudo e Pois fazer é. todas essas brincadeiras aí que dá, no final das contas, dá um resultado esplêndido, assim. É um instrumento muito versátil mesmo, muito bonito. E ele é rock também, é rock and roll. Na Rock. hora que você quiser jogar um pesão, Você toca de tudo. Você toca desde bar a Nirvana. Você escolhe. massa demais. E como é que você classificaria o violoncelo para quem não entende assim? Como é que a gente classifica ele nesse universo de instrumentos musicais? Então, o violoncelo ele é um instrumento grave, né? Mas não tão grave quanto o contrabaixo, baixo acústico, baixo elétrico, enfim, tuba. Esses instrumentos são realmente muito graves, né? Que tem uma sonoridade, uma timbragem muito abaixo, assim, uma coisa mais pesada. Apesar do violoncelo ele ter também, mas ele tem uma amplitude muito maior dos médios graves para os meio agudos, sabe? Ele não é tão agudo quanto um violino, apesar de chegar nas tessituras parecidas com a do violino, né? A tessitura que a gente fala são as alturas das notas, né?
parecidas com a do violino, mas não chega tão altas, né? O violino, cavaquinho, esses instrumentos mais agudos que a gente já conhece, flautas, enfim, que são realmente instrumentos agudos. Mas o violoncelo, ele tá entre o meio dessa brincadeira toda, né? Ele é um, por isso ele é um instrumento tão completo, porque você pode fazer desde baixos, né? Os acompanhamentos nas músicas, você pode conduzir a música fazendo baixos, desde fazendo melodias médias, né? Tipo, imitando a voz humana. Ele tem uma timbragem muito próxima da voz humana, assim como o trombone também tem. Ah, muito próximo da voz humana, e você pode fazer melodias assim cantadas mesmo. Ele pode assumir o solo, né? Ele faz de tudo e assumir solos muito agudos, né, também. Mas aí também envolve muita técnica de quem tá manuseando o instrumento, né? Você já ouviu falar que também usam a expressão dentes de cavalo para descrever o instrumento? Sim, já, mas Por que será é um- isso? dente de cavalo, talvez porque, como ele pode ter um som muito áspero às vezes, talvez essa coisa de mordida, de uma coisa assim, que ele pode fazer essa técnica mais, sabe, mais galopada no arco, no dedilhado, e você escuta esse clec, clec, clec dele. Entendi. Então no dedilhado você fica tec, 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 tec. Mastigando milho. Mastigando milho, nesse meio aí. Legal. E como é que são afinadas as cordas? Então, as cordas, o violoncelo é um instrumento de 4 cordas, um instrumento não temperado, né? O que é um instrumento temperado? Instrumento temperado é quando você sabe onde está cada uma das notas. Por exemplo, piano, violão, cavaquinho, até flauta transversal, você sabe onde é que tá cada nota ali, né? Apesar do bico da pessoa afinar muita coisa, mas você sabe onde está acontecendo tudo, né? Piano, teclados, órgão, todos esses instrumentos que são visíveis as notas ali, né? E são instrumentos temperados. Instrumentos não temperados são instrumentos que você não sabe onde é que está a nota e você vai por posição e por dedução, né? Porque não tem traste. Não tem trastes, exatamente. Chamam também de overtone. Mas isso aí é mais para instrumento elétrico. Para os instrumentos acústicos são não temperados. É um termo já Entendi. desde da invenção do piano, lá atrás, que já chama... Usava esse termo, temperado e não temperados e não temperados. Então, como ele é um instrumento de braço liso, a gente vai colocando as notas por posição, né? Tanto é que a gente divide as posições em primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição e por aí vai. Mas a afinação do violoncelo, a gente sempre conta da mais aguda para mais grave. Então, ele tem 4 cordas. A corda mais aguda que a gente tem é uma corda Lá. A segunda corda é uma corda Ré. A terceira corda é uma corda Sol. E a quarta corda é uma corda Dó, que é a corda mais grave. Então, ele é Lá, Ré, Sol, Dó. E em relação à clave, para quem não entende, né, a clave estabelece qual é A tessitura a amplitude, né, do som do instrumento nesse na caso, o partitura. violoncelo é clave de Fá. No caso do violoncelo, ele é clave de Fá, mas ele é um dos poucos instrumentos que lê as 3 claves. Mas pra quem não entende o que é clave, a clave é aquele desenho que fica no início da partitura, que tem o que o pessoal usa muito, banda de forró gosta de usar pra colocar como se fosse um desenho bonito, assim, aquele S bonito que muita gente tatua e tal, que é uma clave de sol aquilo, né? A clave de sol, ela identifica instrumentos agudos. Já a clave de Fá, que pouca gente conhece, ela é um C ao contrário, assim, com 2 pontinhos. Vai você colocar no Google aí, rapidão, você acha. Clave de Fá, clave de Sol e clave de Dó. São as 3 claves. A clave de Sol para instrumentos agudos, a clave de Dó para instrumentos médios, como a viola, por exemplo, e a clave de Fá para instrumentos graves, como baixo, violoncelo, trombone. Mas o violoncelo e o trombone são um dos poucos instrumentos que leem as 3 claves. Isso quer dizer que o violoncelista se lasca, né? Que ele tem que estudar as 3 claves se lasca todinho, porque você tem que saber ler todas as claves. Né? E partitura é como se você estivesse lendo mesmo, assim. Você aprende uma linguagem nova, que é a linguagem da música, né? É a mesma coisa que você está se mudando de um país que fala uma língua estranha e você fica analfabeto lá. É a mesma coisa com música. Se você está começando a ler partitura, começando a ler música, você é um analfabeto ainda que está aprendendo a ler. Então, quando você começa a mudar de claves, é como se você estivesse mudando de linguagem também. Sim. Então, o violoncelista, ele tem que saber ler as 3 claves. Isso torna um instrumento muito mais difícil, né? O que eu observo é que o violoncelo realmente ele é não só especial
pelo som que ele produz, mas pela própria dificuldade que ele exige, né, de quem vai estudar. Não é? É interessante que as características que se tornam padrão do instrumento foi estabelecida por Stradivarius, né, que é conhecido pelos violinos, mas existe também violoncelo Stradivarius. Né, O Stradivari, né, a família Stradivari, ela foi uma família conhecida pelos seus luthiers, né? Luthier é o profissional que cuida dos instrumentos, né? Ele trabalha fazendo instrumentos, fazendo manutenção de instrumentos, desde violões a violinos, enfim, cada luthier tem a sua especialidade, né? Então, o luthier mais famoso até hoje, assim, foi Stradivarius, né, da família Stradivari, e ele fez peças magníficas de instrumentos que são replicadas até hoje, né? As peças originais, enfim, são peças de museu normalmente, tem alguma outra sendo tocada aí hoje em dia, mas a maioria são peças de museu que estão expostas, elas são raridades. Nesse caso dos padrões, assim, você fala as medidas, a família de luthier Stradivari que estabeleceu os padrões de tamanho, essa coisa. Antes deles já existia violoncelos, né? Mas violoncelos e violinos, né? Mas eles especificaram, tipo, fizeram um instrumento perfeito, entre aspas, assim, porque foi um instrumento, e foram instrumentos, né, que foram muito importantes, assim, na mão de pessoas que tocaram Sim. muito bem, que ressoavam muito bem, com madeiras muito boas e tal. Mas antes deles, já existiam violinos. Sim. Já existiam luthiers que faziam, mas Stradivarius foi o cara que... Ele aprimorou, né? Ele aprimorou a técnica. E no caso, qual é o instrumento ancestral do violoncelo? Como é conhecido? Começa tudo com as toadas, né? Até vir para a música sacra. O violoncelo, o violino começaram a aparecer mais dentro da igreja depois da caracterização da música, né? Como uma coisa santa, assim, música para reza, tal, esse tipo de coisa. Mas eram instrumentos populares também, né? Depois eles começaram a ficar mais conhecidos depois que entraram na igreja. No caso, eu falo assim, a viola da gamba, no Então, caso. era isso que eu ia falar. Quando a viola da gamba ela era usada antes do violoncelo, é um instrumento com mais cordas, com uma pegada de arco diferente, não tinha o espigão. O espigão é o ferrinho que a gente usa para apoiar no chão, né? Não tinha o espigão e era apoiado nas pernas do instrumentista e se tocava assim, fazendo base para um trovador contar suas histórias enquanto ele fazia uma pequena melodia, né, uma base assim, mais calma para ele poder cantar ou recitar suas poesias, né? Então ele servia só de harmonia. Acompanhamento. Certo. Isso. Acompanhamento. E ele se tornou popular como instrumento de solo a partir do século XVII. Né? Justamente por conta também dessa comemoração. Antes até, porque eu não sei ao certo as datas que Bach escreveu as suítes, né? As suítes para violoncelo. Basta pesquisar, uma pesquisa rápida no YouTube, no Google, bota assim, suítes para violoncelo. Bach, só isso. O que caracteriza uma suíte? Uma suíte é uma composta por alguns movimentos, né? Divide em movimentos, são danças, tipo, os movimentos são danças, que é um instrumento solo que vai tocando isso. Então, a primeira dança normalmente é uma dança um pouco mais rápida, a segunda dança um pouco mais lenta, a terceira dança um pouco mais lenta um pouquinho, a quarta dança mais rápido. E aí são caracterizadas por danças da época, como minueto, o prelúdio que começa tudo isso, né? Tipo, o prelúdio normalmente os instrumentistas usavam mais para afinação, né? Então era uma coisa quase que com caráter bem improvisatório. Então pegava uma passagem de som. Uma passagem de som, exatamente. Pegava o instrumento e começava a tocar fazendo muitos acordes assim, muitas notas rápidas para você ir aquecendo ali para depois entrar numa peça que seja mais dançável, mais consistente assim, com nível de dificuldade maior. Com nível de dificuldade maior e com uma pulsação mais concisa, mais caracterizada, assim, não tão marcado. Marcado, exatamente. Legal. E essa coisa do instrumento, quando é que ele começou a ser difundido assim de uma forma mais
popular, vamos dizer assim, porque ele é muito erudito pela natureza dele, né, pela invenção, mas teve algum momento que ele começou a se soltar, né, dessa coisa erudita. Você consegue imaginar em que momento assim isso aconteceu? Eu tenho uma opinião um pouco mais diversa disso, porque eu acho que ele sempre foi popular. Como são instrumentos europeus, né? Na época, a gente conhece muito hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né? A gente não conhece a música popular europeia da época. A gente não conhece. A gente conhece a música sacra da época. Então a Que a gente. popular não era registrada, não tinha uma É, atenção maior, exatamente. sim, A gente conhece a música sacra e muito do que a igreja trouxe pra cá com a vinda dos sim, sim. portugueses, com essas coisas todas, né? E aí a gente tem essa visão de que é um instrumento erudito, é um instrumento quase que intocado, assim, a pessoa olha assim, faz, não, fica com Só medo. gênios Gênios tocam, tocam, não é nada. acadêmico, né? Não, é uma coisa. Eu acho que eles sempre tiveram, né? Eu falo ele, porque a gente tá falando do violoncelo, mas eles, tanto violino, viola, Sim, violoncelo, sim. todos eles, a família, né? Dos instrumentos de cordas friccionadas, né? Que chama, porque, como todo mundo sabe, o violoncelo ele é tocado. A mão esquerda fica nas cordas, né? Dedilhando as notas, e a mão direita, a gente fica segurando um arco, que é madeira e crina de cavalo, e essa crina de cavalo fica em contato com as cordas, e quando a gente puxa, faz um som, por fricção. Então, por isso que chama instrumentos de cordas friccionadas. A família dos instrumentos de cordas friccionadas, elas sempre foram populares. Sempre foram. E sempre tiveram nas vilas, nas tabernas, nos Sempre, bares e sempre. nos palácios. E a gente acaba só tendo contato com essa música que era das pessoas ricas, né? Que acabou registrando e chegando. Aí depois tipo, da música sacra, né, começou a vir as músicas de corte, na época de Mozart, na época Sarielli, essa galera toda aí, a partir do século XVII. Sarielli é o cara que ensinou. É o... Não, é o que ficou vampirizando. ele tinha inveja de Mozart. Invejão, esse caba safado. Haydn, toda essa... E ele era bom, né, o Salieri, apesar de ser invejoso. Mas ele era meio sacana. Mas, enfim, a partir do século XVII a gente tem essa maior caracterização da música como música de corte, né? E aí começam a vir os grandes compositores de corte. Mas antes disso era só música sacra, com Vivaldi, Bach, no período barroco inteiro, né? O período barroco ele se estende até a morte de Bach. Quando Bach morre, começa o período clássico da música clássica, que é com Mozart, Beethoven já é o final. Haydn, enfim, entre outros, né? Os mais famosos são esses. E me tira uma dúvida, em relação às partes do instrumento, como é que, em madeira, de que madeiras são compostas, se baseia um violoncelo, e como é que se diferencia a qualidade do instrumento assim, de um para o outro? Normalmente, as madeiras, quem vai escolher são os luthiers, né? Como a gente estava falando mais cedo. Cada luthier tem a sua técnica, cada luthier escolhe um modelo diferente de violoncelo, porque não só existe modelo Stradivarius, existe Guarnieri, enfim, entre outros. Mas tem gente que prefere o Stradivarius, né? Mas os luthiers que acabam escolhendo isso, e na hora de você comprar um instrumento, normalmente eles dizem, né, qual é a madeira que vai no tampo, a madeira que vai no fundo, a madeira que vai nas faixas, que é a parte lateral que liga o tampo da frente com o tampo de trás, tem essas faixas. Então cada madeira dessa interfere, né, no instrumento de alta Eu qualidade. pensava que era um tipo só de madeira para o bojo inteiro ali. Não, são 3 peças, 4 na verdade, né, porque tem a faixa esquerda, a faixa direita, o tampo da frente e o tampo de trás. Aí as duas faixas se ligam desde cima até Que é uma embaixo. madeira só, Isso. o tampo de cima outro tipo, o tampo de Isso. baixo outro tipo. E aí você pode fazer um mix, né, de madeiras assim, mas aí vai como o... E ainda tem um braço, Pois né? é. Que já é outro tipo de Era madeira. isso que eu ia falar, porque a madeira que mais usa no braço, aquela parte preta, né, que aparece de frente, assim, que é onde o violoncelista vai dedilhar as notas, a gente chama aquilo de espelho. Normalmente o espelho ele é sempre em ébano, sempre, porque é uma madeira dura, uma madeira rígida, uma madeira que dura muito tempo, uma madeira muito, muito resistente, que você pode dedilhar ali mesmo e bater nela que ela não vai ceder. Ela não vai criar buracos, ela não vai criar nada. Então, normalmente, ela é feita em ébano. Mas eu já ouvi falar também de abeto, bordo, esse tipo de madeira. Então, são as madeiras que vão no corpo, né?
Isso é uma madeira que voa no corpo. E a madeira do arco, qual é mais recomendada? A madeira do arco, os arcos de alto desempenho são sempre arcos de pau-brasil. No mundo inteiro, grandes solistas de orquestra, seja violino, viola, violoncelo ou contrabaixo, todos eles usam a madeira de pau-brasil. Pau-brasil é uma madeira muito importante para esse instrumento. E o profissional que faz o arco, Archetier. ele não é luthier, ele é um Não, archetier. Ele é um archetier. Existem esses dois tipos de profissional, né? O profissional que faz o instrumento e o profissional que faz o nosso arco, que ele é essencial, assim. O profissional que faz um arco de arco e flecha é archetier também? Ah, não faço ideia. Nunca trabalhei com essa galera, não. Legal. E assim, o instrumento, como é que você diferencia um instrumento melhor que o outro? Porque existe essa coisa do instrumento de luthier. Isso é a experiência que eu tenho convivendo, né, com você, com os músicos aqui no Matingueiros. Mas assim, eu sei que o instrumento de luthier é melhor do que um instrumento que você compra na loja. E eu sei também que você pode comprar na loja um instrumento e dar uma melhorada nele levando para o luthier. Uhum. O que é que muda isso entre um e o outro? E como é que a pessoa pode meio que se cuidar em relação a isso na hora de comprar, na hora de... A gente tá falando de... eu falei muito aqui de luthier e tal, mas a gente tá falando de instrumentos de alto rendimento, né? São instrumentos para instrumentistas que já trabalham com isso e Alta performance. são instrumentos de alta performance que são para soar numa sala de teatro para, sei lá, 500 pessoas, sabe? Sem precisar de um microfone. Então, são instrumentos absurdamente precisos. Mas quem tá começando não vai gastar uma nota preta num instrumento desse, né? Uma nota preta de quanto aí? Vamos chutar por baixo 15 mil reais. Um fraquinho, né? Um médio ok, assim, pra você tá acabando, entrou na carreira agora, tá tocando violoncelo, começou a tocar violoncelo, começou suas primeiras orquestras, um instrumento de 15 mil é um instrumento que vai durar com você a vida inteira. Detalhe, ele já tinha que ter comprado antes para fazer a faculdade, né? Não precisa não, mas se você conseguir, ótimo. Mas para você que está começando um instrumento de loja, os cuidados que você tem que ter primeiro são ver a integridade do instrumento, né? Ver se ele não tem nada rachado, ver se ele não tem nenhum tampo, o tampo da frente e não de trás trincado, as faixas estão no lugar certo. Então, Que faixas? as faixas laterais que a gente já falou. Ok. E ver se um braço não tá torto. As cravelhas, que são como no violão tem tarraxas, né? Aquelas tarraxas de metal. No violoncelo, violino, viola, a gente tem as cravelhas, né? Que são em madeira. Então ver se elas estão no lugar certinho, tudo bonitinho. Recomendo ir com um professor seu que você já tá em contato, né? Começou suas primeiras aulas experimentais e fala com ele: professor, vamos na loja de música me ajudar a escolher um instrumento. Você vai gastar, em média, de 1.000 a 3.000 reais, mais ou menos, assim, num instrumento desse, que vai durar muito tempo também. Eu tenho meu primeiro violoncelo até hoje, é um instrumento que ainda é tocado, é um instrumento perfeito nas condições que ele tá para fazer qualquer coisa. Mas ele não tem uma propagação como um instrumento que eu tive que adquirir por causa da minha vida profissional como instrumentista. Eu conheço esse instrumento, né, que você inclusive batizou de Oswaldo. Oswaldo. Oswaldo, ele tem um detalhe, né, que eu sei que ele não tá igual ao que foi da loja. Que processo aconteceu com ele para que você pegue um instrumento que comprou na loja e deixe ele melhor? O que é que a pessoa pode fazer? A gente vai começar, quando a gente for se familiarizando com ele, sentindo necessidades, né? Que ele não tá mais te pagando mais, né? Então a gente começa a fazer uns upgrades nele, né? Então a gente começa a trocar cavalete. Começa a tunar ele. Começa a dar um boost nele, tu começa a trocar cavalete, começar a comprar cordas melhores. Cavalete é a peça que fica entre o tampo da frente e as cordas. É essa pecinha de madeira que levanta as cordas e deixa elas no lugar certo para que o som seja transferido do tampo da frente, passa pela alma, que é uma madeirinha que fica dentro do violoncelo, ligando o tampo da frente com o tampo de trás, para que tenha uma propagação perfeita de som entre o tampo da frente e o tampo de trás, e o cavalete distribui esse som pro instrumento inteiro. A alma é um tubinho, né? Tipo uma canetinha, né? Só que ela não é oca, ela é uma madeirinha maciça, é um canudinho de uma madeirinha maciça mesmo. E tem toda uma ciência também, o tipo de madeira, uma frescura. Tudo, não é frescura não, porque é necessário,
Mas todos esses detalhes assim são importantes, mas são coisas que você que está começando não vai se atentar agora, né? Mas a recomendação é, quando você for comprar um instrumento, seu primeiro instrumento, vai com alguém que entende, vai com alguém que conhece, pra ela ver se tem alma no lugar, porque tem um lugar certinho que a alma tem que ficar, ver se o cavalete tá no lugar, ver se o cavalete não tá torto, ver se não tem nada trincado. Então, daí você começa a estudar, comprar aquele instrumento, porque é um instrumento caro, mas é uma coisa que você vai levar a vida inteira com ele, né? A vida inteira e, tipo, você só vai se desfazer dele se você realmente for descuidado. Ficar batendo ele, temperatura, esse tipo de coisa, porque é madeira, né? Madeira é viva, qualquer madeira é viva. Se você for na casa da sua avó, tem umas estantes lá de madeira que ela cuida como se fosse um filho dela, né? Porque qualquer coisa... Hidratar, essa limpeza... Você recomenda guardar o violoncelo com as cordas tensas por muito tempo? Sim, sempre apertadinho. Sempre as cordas tensas. A não ser que você vá viajar para levar o instrumento para algum lugar e você dá uma folgada nas cordas. Mas deixar guardado em casa, sempre ele afinadinho, bonitinho. A única coisa que você tira atenção é o arco, né? Porque o arco, como ele é feito de crina é cabelo, né? O mesmo cabelo que a gente tem na cabeça, só que uma crina de cavalo. A crina, quando ela é elástica, né? O nosso cabelo é elástico. Se você pegar um fio do seu cabelo e puxar, você vai ver que ele vai e volta até um certo ponto. Ele tem essa elasticidade. Então, o arco ele tem um parafusinho embaixo que você vai apertando e ele vai tensionando as crinas. Então, quando você for parar de tocar, você folga as crinas para elas ficarem com esse movimento mais natural. Se você guardar as crinas tensionadas, a chance delas quebrarem é muito mais alta. Porque ela vai perder a elasticidade, vai secar. Exatamente. Né? E o próprio breu, né, ajuda a secar. Isso. O breu a gente passa nas crinas para elas terem esse contato maior com as cordas, né? Que é esse grudar fricção. E passar, né? Ela precisa dar uma coladinha. E é um breu de árvore mesmo, normal. E assim, o arco que normalmente acompanha o violoncelo de loja é muito ruim, né? Depende. É por isso que eu falo que depende. Você precisa ir com uma pessoa que entende, porque ela vai olhar o arco. Às vezes tem uns lojistas que gostam de colocar arco de violino no lugar do violoncelo, que tipo, não existe, não dá pra você fazer isso. E ver se um arco não tá torto. Todos esses cuidados assim, porque uma pessoa iniciante não vai saber se tem um arco torto ou um arco normal. Então, um arco bom, topzera das galáxias, custa quanto? Depende acadêmico. Depende do archetier que fez. Depende muito, porque isso aí vai muito de título, né, também. Porque o archetier, ele vai no fornecedor, é tudo legalizado, tá? Não comprem madeira ilegal. Derrubar um pau-brasil. Pelo amor de Deus, é crime. Pau-brasil tá em extinção, não façam isso. Comprem sempre com pessoas que vocês sabem que compram madeira legalizada. Existem hoje escolas de archetier que plantam suas próprias árvores para poder colher a madeira depois e fazer manejo. Ter esse manejo, porque não pode ficar cortando árvore por aí. Sempre acontece isso no mundo do maracatu, rolou também com os pés de macaíba. O pessoal estava derrubando para fazer alfaia e chegou uma hora que estava tendo problema. Pois é. Que atrapalhou. Pois é. E aí, um arco de archetier, dependendo da madeira, dependendo da crina que ele use, né? Isso aí tudo, varia entre 1.000 a 4.000 reais um arco, assim. Mas um arco de 2.000 reais é um arco muito bom mesmo. E cordas, qual é a observação que você pode fazer em relação às cordas? Porque, como tudo na vida, tem as mais simplesinhas, as melhores... E tem aquela mediana, né? Como é que você avalia essas cordas que tem no mercado disponíveis? As cordas no mercado, eu não conheço muito de cordas mais de iniciante, assim. Mas eu sei que as cordas melhores, assim, para quem tá começando, são as Mauro Calisto, que é uma indústria brasileira, que fazem cordas, assim. E, inclusive, são as cordas que eu uso no meu instrumento hoje para tocar na faculdade, esse tipo, fazer recital. Tem 2 tipos de Mauro Calisto, né? Aí os tipos variam, né, entre eles. Mas em geral, elas são cordas muito boas, sabe? Mas para músicos de alto rendimento, elas têm uma durabilidade muito baixa. Então, você compra um encordoamento, né, com 4 cordas. Você compra um encordoamento, não sei quanto é que custa o Mauro Calisto hoje, acho que uns 200 reais, mais ou menos. Você compra uma Mauro Calisto hoje pra, sei lá, daqui a 8 meses você tem que comprar de novo, né? Porque ela acaba perdendo muita qualidade. Mas, de início, ela é uma corda excelente.
Tanto para quem tá começando, quanto para quem já A toca. performance vai depender do tipo, né? Se ela é especial, dura mais, se ela é comum, dura menos. Eu não sei de durabilidade, eu não sei, mas eu acho que é por textura de som mesmo. Mas isso aí são detalhes que só quem já tá no meio e quem entende, quem para pra escutar com ouvido crítico vai saber, né? Mas pra quem tá começando, eu recomendo sim você comprar já uma corda ok pra você não ficar com o violoncelo com som de lata, né? Porque você não quer um som metálico, ele é um instrumento de madeira que não cabe um Sim, som se metálico. junta um arco ruim com a corda ruim, com o instrumento mediano, aí o som fica mais metálico do É, que. vai ficar mais metálico. Mas a gente não, eu não tô falando aqui que você vai ter que gastar, sei lá, R$ 5.000 para começar a estudar violoncelo. Não, você não vai precisar disso. Você vai precisar ir numa escola de música. Normalmente, quando você vai na escola de música, lá vai ter o instrumento para você começar a tocar e a partir daí você já começa a pensar em comprar um violoncelo que vai ser nessa faixa de R$ 1.000 a R$ 3.000. Normalmente é essa faixa. Mas eu acho que você vai comprar um bom instrumento para estudante por uns 1.500. E aí ele já vai vir com tudo, né? Já vai vir com corda, com arco, mas você vai com seu professor para ele verificar isso aí, se tá tudo certo, se tá tudo no lugar e tudo que você precisa tá ali. Aí, mais pra frente, você vai fazendo esses pequenos upgrades, né, que a gente tava falando. Porque não é fácil, principalmente na época, no Brasil que a gente vive hoje, né? Não dá pra você se dar o luxo de pagar tão caro num instrumento que talvez não seja uma coisa que você queira, né? Levar pra frente como profissão. Mas como um hobby, eu recomendo muito, assim, você estudar música, parar pra estudar música, porque você vai começar a escutar tudo com todas as músicas, né? Qualquer música do planeta que você for parar pra ouvir, você vai parar pra ouvir com atenção, você vai parar pra analisar a música e tal, e tudo isso você, de acordo com a aula que você vai ter, né? Com o E seu como vai professor. evoluindo, você vai querendo Por um que melhor não? instrumento, o seu ouvido vai sendo Por que aprimorado. não? Natural, sim. Quantos músicos muito bons a gente não conhece que não são músicos, na verdade, Sim. são pessoas que gostam de tocar, simplesmente. É porque a música, ela também é profissão, mas a É, música alimenta a alma, né? Quantos musicistas que foram virtuosos, que foram muito importantes para o processo, que tinham outras profissões, né? O caso de, sei lá, Jacó do Bandolim, que era um funcionário da Secretaria da Fazenda. sim. E se não fosse ele, a gente não conheceria todo esse acervo que tem de Chorinho, né? Caras que realmente fizeram diferença. E por falar em Brasil, a gente sabe que o termo violoncelo foi introduzido na língua portuguesa a partir do século XX, né? Antes disso era chamado de rabecão. E o século XX no Brasil foi realmente um período de muito investimento na cultura, né? A gente teve a Semana de Arte Moderna em 1922 e tal. E o que é que você pode falar dos violoncelistas ou de algum especial que seja brasileiro e que mereça realmente uma menção aqui nesse podcast? O violoncelista, com certeza, o violoncelista mais importante do Brasil que a gente teve foi Aldo Parisot. Eu ia chutar Villa-Lobos Villa-Lobos ele foi um compositor muito importante. pro violoncelo. Não só pro violoncelo, né? Sim, sim. Não só pro violoncelo. Música erudita. Pra música erudita brasileira. Música erudita brasileira. Mas, eu acho, vou chutar aqui por alto, que ele é hoje um dos compositores mais tocados no mundo, em todas as orquestras. Ele tem obras muito importantes para música erudita, né? Brasileira e mundial. Mas eu chuto dizer que o violoncelista mais importante brasileiro que a gente teve, né, que ele morreu com cento e tantos anos. Eu participei da comemoração dos 100 anos de Aldo Parisot, que foi em Natal. Ele era potiguar? Ele era potiguar. Eu ia chegar aí. Que ele teve uma história muito bonita, assim, como músico e como pessoa, né? Porque ele veio de uma família, a gente já sabe, né? Nordeste, na época dele, se ele morreu com 100 anos, né? Dá pra se tirar. A época dele, a condição, né? A época dele. Ele veio de uma família humilde, né? Que a mãe dele se casou com o pai dele, só que o pai dele acabou largando a mãe e ele foi criado pelo padrasto, que era músico, e ele era de fora, não vou lembrar agora ao certo, mas era músico, se eu não me engano, violinista. E aí os meninos cresceram, ele e o irmão dele cresceram vendo, né, o padrasto e tal.
E aí ele tomou paixão pelo violoncelo e pela música, e aí foi e desenrolou até com que ele conseguiu ir para os Estados Unidos estudar violoncelo lá, né? Terminar de estudar violoncelo lá e começou as apresentações. Enfim, ele foi um grande educador musical. Eu conheço algumas histórias aí que o padrasto músico teve. Né? É uma boa referência. Mas ele foi um grande professor de violoncelo, ele foi um grande músico, um grande intérprete, um grande solista. Eu chuto o mais importante violoncelista brasileiro. E ele já é mais contemporâneo, né? Ele não é dessa época aí de Villa-Lobos, né? Já... É logo depois ali, né? Não, na mesma época, eles cresceram. Né? Mesmo contemporâneos, né? Villa-Lobos morreu em que ano? Vamos só dar uma... O violoncelo é um instrumento realmente muito especial, né? Eu também gosto de citar sempre eu considero o violoncelista mais versátil, né? Da música. Vou deixar para você falar o nome dele. Mais versátil? Como assim? O violoncelista que já gravou com todo mundo. Não, Yo-Yo Ma com certeza é o violoncelista mais versátil de todos os tempos, né? O cara gravou com todo mundo, só faltou gravar com Gera Samba, velho. Porque o cara gravou com... Ó, acabei de achar aqui, Villa-Lobos, ele morreu em 59. 1959. Sim. Aldo Parisot, ele vai morrer ano passado. O cara viveu, viu, velho? Aldo Parisot. E quais são os principais nomes de todos os tempos, assim, do violoncelo? Eu sei que tem o Rostropovsky, né? Ó, Aldo Parisot ele nasceu em 1918. Ou seja, ele pegou o auge de Villa-Lobos. Villa-Lobos nasceu em 1887, se não me engano. Entendi. Ele era um pouquinho mais novo que... Desculpa, o Parisot morreu em 2018. Interessante, viu? O cara realmente... E os principais nomes do violoncelo, assim, dos últimos tempos, mundial? A gente falou aqui de Yo-Yo Ma como um cara muito versátil e tal, né? Mas eu sei que tem outros aí. Eu gosto muito da nova geração de violoncelistas, assim, apesar de eu ser muito novo, né? E tá começando há pouco tempo, né? Porque 10 anos não é tanto tempo, assim. E estudando de verdade há, sei lá, 6 anos. Então, eu gosto muito da nova geração de violoncelistas, né? Que vem com o Bruno Felipe, até com o Hauser e o Sulik, que são do Two Cellos, né? Que eles fazem uma brincadeira. Uma brincadeira não, né? Que os caras estão ganhando a grana. Aquela moça que toca com os cabelos assanhados assim, mais antiga, né? Não é não. Como é o nome dela? Vou ter que lembrar. Mas enfim, ela foi essa moça que gravou a música tema principal do filme Mulher Maravilha. É um violoncelo tocando e é ela. Deixa eu só lembrar o nome dela, rápido. Esse Two Cellos, eles até sofrem uma certa crítica, né? Porque eles são muito performáticos, são dois jovens, bonitos, né? Aí tocam Michael Jackson e tal, e meio que dão uma estuprada, né, no instrumento. Não, estuprar é uma palavra muito forte, né? Dão uma estuprada, dão uma forçadinha. Eles pegam pesado, né? Com o instrumento. Mas eu acho eles muito importantes para o violoncelo, para justamente quebrar esse tabu que o violoncelo é música de orquestra. E quer saber, a gente precisa incentivar mesmo que as pessoas conheçam. Se a gente se limitar a que o instrumento fique só no nicho que ele foi criado, a gente está criando bolhas e isso corre o risco do instrumento ser fadado a acabar. Lógico. Né? E do pessoal olhar com preconceito, era isso que a gente tava falando no início. Tipo, instrumento de corda friccionada não é instrumento de orquestra, não é só instrumento de orquestra. É instrumento pro mundo, pra você tocar essa coisa dos puristas também, de dizer, velho, botaram o violoncelo no piseiro. Eu não acho que nada, nada, velho, tem que fazer mesmo. Inclusive já toquei Barões da Pisadinha no violoncelo. Meu Deus do céu. E ficou massa. O nome da violoncelista que gravou a trilha sonora pra Mulher Maravilha é Tina Guo. Ela é americana. Eu pensei que era Misha. Não, Misha mais que é um violoncelista antigo. Então, era essa que eu tava falando do cabelão. É um homem. Não é Misha não. A outra que é mais antiga, tem umas fotos... Jaqueline? E Dupré, né? Isso, Jaqueline Dupré foi uma grande violoncelista. Era essa que eu tava lembrando, mas ela é mais antiga. Ela. E o senhorzinho, o Rostropovich. Rostropovich. O meu professor, ele fala que não vai nascer um violoncelista igual Rostropovich foi.
Se o professor que você fala é Felipe Aquino. Isso, Felipe Avelar de Aquino é o professor de violoncelo da UFPB, né? Ele que ministra desde das graduações, né? Licenciatura, bacharelado, até o doutorado, né? Com alunos formados no doutorado, já em violoncelo. Tudo em violoncelo é com ele lá na UFPB, né? O cara é muito importante, né? Para a história do violoncelo muito no Brasil. Muito importante, porque ele formou pessoas muito, muito ativas, tanto como professores, né, tanto quanto solistas importantes, né, no Brasil inteiro. Ele é um cara que faz diferença pro instrumento, né? Ele faz diferença. Ele é um nome a você pesquisar, assim, com várias teses escritas, várias matérias para revistas escritas, revistas importantes, como a Estrade. Ele escreveu coisas já sobre feeling, sobre tempo, não só sobre violoncelo, né? Ele escreve sobre música. Então, a aula dele é uma coisa, assim, espetacular. Sem ele, provavelmente o curso de música, o instrumento violoncelo não existiria, né, na UFPB, Existiria, né? Mas... Sofridamente. Não sofridamente, porque existem outros professores tão bons quanto, né? Mas eu falo dele assim como uma pessoa ativa, sabe? Um pesquisador entusiasta ativo, de entusiasta de música, um entusiasta de violoncelo, um apaixonado por violoncelo desde muito novo, né? Sim. Então, ele é um cara muito... Poxa, eu acho muito massa essa coisa da doação do profissional, que eu lembro que você viajou para João Pessoa umas 2 vezes para ter uma aula de 45 minutos lá, né? Sim. E isso, detalhe, a gente tá falando de Petrolina, meu irmão. São 800 quilômetros. Você viajar 800 quilômetros. Parceiro, é 800 quilômetros para ter uma aula de 40, 50 minutos. O quanto que foi importante essas idas que a gente foi lá para você ter essa aula, para poder ser admitido no curso. Então ele realmente é um cara muito importante. E sabe qual é o detalhe mais importante? Sem pagar R$1 para ele. Pois é, isso é foda, né, velho? Sem pagar R$1. Aí o pessoal pensa assim, mas professor é caro. Meu amigo, se você mostrar interesse... O professor gosta, ele se alimenta disso. Se você mostrar interesse... E tá certo que interesse não paga conta, né? Mas principalmente se ele já tiver um emprego fixo e tal, não é difícil não você conseguir uma bolsa de estudo caso você queira estudar música, né? Não é difícil. Sim. E vale fazer uma menção também aqui a João Jandiroba, né? Porque claro. João, além de ser um amigo nosso, ele tem esse papel importante na educação musical, que é introduzir as pessoas do modo que ele introduziu você, né, na música, despertou esse interesse. E outros amigos, né? E vários outros, a gente conhece uma turma, né? Uhum. E faz com que quando o aluno quer dar continuidade, precisa desse pontapé inicial, né? Dessa iniciação. Claro. Ele foi uma grande menção. Ele foi uma pessoa muito importante para mim, assim, tanto para entender, né, como é que funciona a música, para começar a ler música, começar a ver a música com outros olhos, né? O João foi um cara... né, uma pessoa muito importante, assim, tanto é que qualquer dúvida que eu tenho com ele com relação à interpretação, com relação ao repertório, eu vou falar com o João. Eu gosto de pensar que eu tenho 2 professores, assim, 2 pilares, né, João, assim, mais com um lance mais popular da coisa, né, pensando de outra forma, enquanto o professor Felipe, ele já tem uma visão mais erudita da coisa, mais, como é que a gente pode chamar, conservatorial da técnica, coisa, né? Vamos chamar assim. Técnica e tal, ele ensina a técnica desde a sua posição do dedo no espelho, sabe? Ele quer que esteja daquele jeito. Já João, ele não pensa assim, ele pensa mais musicalmente e tal, sendo que são 2 coisas que se completam. Sim, né? Sim. Que nem o contato que você teve com a música popular, através de Matingueiros, da vida da gente aqui como um todo. Muito bom, eu acho que esse podcast é o início de um lance que a gente pode continuar, né, desenvolver. Eu acho que tem muitos temas importantes que merecem esse tipo de discussão. A gente vai ficando por aqui, né? Afinal, o tempo é limitado e eu quero agradecer o seu convite para ser o intermediador desse podcast. É isso, não tinha ninguém melhor para chamar para ser para ser esse intermediador, não. Agradeço demais. Gente, sigam o canal, procurem Gatolo no streaming, né? No Twitch. Igor, além de violoncelista, ele é streamer também. Na Twitch, né? O Gatolo, isso. Com 2 L's. Isso. 2 L's que tem violoncelo, tem 2 L's, né? Não tem 2 L's no Gatolo. Lá na Twitch a gente faz live batendo papo, live jogando alguma coisa, live fazendo música, conversando sobre música. E foi lá, inclusive, que eu toquei Barões da Pisadinha no violoncelo, né? Pra gente fazer essa brincadeira, justamente esse teste, né?
Então, recomendo aí quem queira, quem quiser, né, participar da nossa stream, esteja convidado. Avante! Tamo junto, obrigado, pessoal.